Bem-vindos. Patizinha, boa tarde. Pati firme nos seus estudos de astrologia. Oi, Cris. Vamos ver se chegou o convite para ti aí, Cris. Chegou. Olá, Boa tarde. boa tarde, como é que estás? Tudo bem? Eu esqueci de botar o fone só um pouquinho. Tá bem, tranquila. A falta do fone dá um eco aqui nessa sala. Aham. E aí fica tão ruim. Ai, que bom, Paty. Obrigada. A Paty, mal eu abro a live, ela é estudante de astrologia também, Cris. Ah, que linda, é? Qual é o signo dela? Não me lembro. Mal eu abro a live, ela já cai dentro. Super dedicada para os estudos. Qual é o signo dela? Essa é a que tem o sol bem no meio entre Virgem e Leão. Ah, tá bem. Que linda. Uma bruxona. Ah, que linda. Tudo bem, Cris? Tudo, graças a Deus. E tu, Florzinha? Que bom, bem também. Que bom, fico feliz. Então, estamos aqui para a nossa quarta live deste primeiro ciclo de conversas de astrologia, É verdade. com o coração aberto para novos projetos, novos temas, novas lives. Se Deus quiser. Inclusive aceitamos sugestões de quem está nos acompanhando aqui, de temas para a gente trazer nos próximos ciclos. Legal, claro. E a Cris vai tirar férias, É, vai curtir o Hawaii com a Mana. é verdade. E aí, no retorno da Cris, nós retomamos Sim. o nosso projeto de compartilhar esses conhecimentos sobre astrologia e gerar mobilização também, né, Cris? Porque não tem como a gente estudar astrologia sem fazer um meia-culpa constante. Com certeza, claro que sim. Assim que eu retornar, a gente continua, se Deus Isso quiser. aí. Então vamos lá. Eu sou a Vamos. Patrícia Moura, sou terapeuta floral de Bach, sou astróloga, sou discípula e cliente da Cris há muitíssimos anos. E passei 2 anos tentando convencer essa criatura a vir fazer live comigo aqui. E quando eu Aqui. consegui, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. E tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui também está aproveitando muito e Amém. se desenvolvendo muito com o que está recebendo de ti aqui, Cris. Amém. Obrigada. Então, te passo a palavra para tu dar o teu oi. E Tá aí nós bem. entramos no assunto. Tá bem. Boa tarde, nesse finalzinho de tarde de sábado, né? Feliz por estarmos terminando um ciclo de lives dos signos e que possa trazer o que é o nosso maior objetivo, são as transformações. Hoje nós vamos falar sobre os signos de água, que é pura emoção, né? Aí tá a flor. E quando a gente fala de emoções, na verdade, sempre mexe com a gente, né? Porque são as nossas emoções, são os nossos sentimentos que em algum lugar no mapa a gente tem. Então, e a gente tem que olhar, né? Se Deus quiser. Um prazer estar aqui novamente, compartilhando com vocês. É um compartilhamento. Obrigada. Coisa Meu nome é boa. Cristina, para quem eu não me apresentei, se está assistindo pela primeira vez, Cristina Gomes. Sou terapeuta de florais de Bach e sou astróloga. Perfeito. Maravilhosa. Obrigada. E aí, relembrando, hoje nós vamos falar dos signos de água e Uhum. os demais elementos nós já falamos nas últimas semanas e estão salvas as lives, tanto aqui no meu perfil quanto no da Cris. Só não Perfeito. ficou salva lá no perfil da Cris a nossa primeira live, porque não foi possível te colocar como colaboradora, né, Cris? Que era a primeira live no teu perfil. Uhum. Então, quem não conseguir assistir todas as lives no perfil da Cris, busca no meu, que aqui estão Isso. todas, Tá tá? perfeito. Eu peço a gentileza de quem está nos acompanhando agora ou quem vai nos assistir depois,
que deixe seus insights, que compartilhe conosco as suas percepções, que pode sentar o dedo no coraçãozinho aí embaixo e não tirar nunca mais. Eu Pode adoro esses corações. compartilhar. Tá. É maravilhoso, Lindo. né? Pode compartilhar essa live com outras pessoas que também gostam da astrologia, que também buscam o autoconhecimento, porque essa é a forma como o Instagram reconhece a relevância do que nós estamos tratando aqui e nos leva para mais gente. E aí a nossa relação fica equilibrada. Nós entregamos conhecimento daqui, vocês entregam compartilhamento daí. Legal. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os signos de água, que Uhum. são Câncer, Escorpião e Peixes. Peixes. Eu sou uma pisciana, estava muito ansiosa por esse momento, porque, como eu sempre digo, a leitura do mapa natal é uma fonte inesgotável. Então, às vezes, as pessoas têm a pretensão, a gente vê muito na internet, né? Anúncios. Mapa natal completo por tantos reais, né? Não existe mapa natal completo, porque a vida não se completa nunca. A vida está sempre em andamento. E o mapa também caminha, o mapa também se movimenta. O movimento dos astros no céu, a Cris está sempre nos falando agora do Urano em Touro, né? E dos impactos que isso está trazendo neste momento. Então, e para além disso, de que o mapa muda, o céu muda, as informações mudam, nós mudamos. E nós conseguimos acessar níveis mais profundos de compreensão a cada vez que a gente enfrenta o mesmo tema. Uhum. Então, a gente pega né, os nossos livros de estudo, né, Cris? Quando a gente vai ler o mapa de um cliente, por exemplo, a gente está sempre se surpreendendo com o livro que a gente já leu 100 vezes. É assim mesmo. Né? Tá sempre trazendo, tá sempre enxergando algo diferente. E a nossa preocupação em consultório, minha e da Cris, é o mesmo tipo de astrologia, que não é fazer aquela astrologia fatalista, né? De dizer as coisas são desse jeito, como quem profere uma sentença condenatória. Então, a gente sempre vai estar entregando o que é, mas acima de tudo entregando o que pode ser mais melhor, mais fácil, mais crescimento, mais desenvolvimento. Total. E também existe um movimento hoje de... até outro dia eu vi uma publicação de um convite para um evento de inteligência emocional que dizia assim na chamada: conquiste a sua vida épica, né? E sim, a gente tem o direito de buscar a nossa vida épica. Só que a gente também precisa desenvolver o alegrar-se nas tristezas. Bah, Florzinha, que lindo. E não é fácil. E não é fácil. Que grande desafio. E Que não é bonito, fácil. Pisciana. Que bonito. Só que, por que a gente chegou nesse ponto de ser tão difícil, Cris? Porque o casamento foi romantizado, a maternidade foi romantizada. Não vamos nem muito longe. Há poucas dezenas de anos atrás, filhos serviam para aumentar a mão de obra disponível para a família. E hoje os filhos são o centro da nossa vida e nós sofremos por culpas, por medos, por pressões de todos os lados, por julgamentos de todos os lados. Então é apenas um exemplo para a gente entender o quanto nós estamos nos distanciando do que realmente é a vida. Então, por isso, nós colocamos esse olhar no nosso trabalho de que aqui nós estamos numa grande escola chamada Planeta Terra. Somos seres em desenvolvimento e não somos vítima de absolutamente nada.
eu gosto muito de contar porque aquilo foi muito importante para mim e demonstra bem isso que eu tô querendo dizer. Eu me separei há pouco e eu tenho Sol na casa 7, que é a casa do nós, e o meu marido tem o Sol na casa 1, que é a casa do eu. E eu tenho Áries de vida passada. Aí uma vez eu ligo para Cris desesperada. Cris, porque eu vou me separar, porque tu lê meu mapa junto com o do André, porque eu não aguento mais essa situação, porque esse meu Sol de casa 7 contra esse Sol de casa 1 dele, eu não consigo equilibrar a nossa relação. E a Cris me respondeu num áudio de 10 segundos. Florzinha, mas com esse teu Áries de vida passada, tu devia agradecer. Esse cara tá sendo a lição que ele é para ti. Então, esse olhar a gente precisa ter para a vida. Esse olhar ampliado é um olhar que não parte do nosso umbigo. É um olhar que tem uma passagem bíblica que diz, né, Cris? Não cai uma folha da árvore que não seja da vontade do Senhor. Gente, tudo é muito perfeito. Eu estava assistindo a Isabela Couto ontem ou antes de ontem e ela diz assim, ó, o amor, o tesão, a paixão são instrumentos que um sistema ferido encontra para conectar com outro sistema ferido para que juntos eles se curem. Então, quando a Mas tu tá gente... muito inspirada hoje, Florzinha. Eu fiz leitura de registros acásticos de manhã. Peixes veio hoje, tá aí, cheia de intuição, que linda. Eu fiz hoje de manhã uma leitura de registros acásticos com o Gonzalo, que vou te dizer uma coisa, ó. Ele é Cheguei esperando água, ele me entregou azeite, vinho, vinagre, qualquer coisa, menos do que eu esperava. Uau, ele é. E eu tô aberta para isso e é por isso que eu tô com essa inspiração toda hoje. É linda. Então vamos ao que interessa, que eu já tô falando demais aqui. Não, Já há tá 15 minutos já foi. Não, tá linda. Adorei. Então assim, ó, vamos falar então hoje sobre os signos de água, tá? E o que o elemento água representa dentro do nosso mapa? Representa o contato com os nossos próprios sentimentos. Cristo, não imagina que eu tenho litros d'água no meu mapa, né? Tu não imagina o que me aparecem de mulheres com 0 de água. Que interessante. 0! E eu digo, criatura do céu, dá aquela invejinha, né, Cris? Porque eu, como sou escrava dos meus sentimentos... Total. Como não? Dá aquela invejinha, tá? Então, assim, ó... O elemento água e as pessoas que têm signo de água ou muita água no seu mapa, elas sintonizam com informações que as outras pessoas sequer percebem. Então, são intuitivos, são psiquicamente sensíveis. Olha, a Paty está dizendo, a filha da Paty, que está aqui conosco, é uma das que eu fiz leitura de mapa com 0 água. Que lindo. Então, assim, daí tem uma palavrinha muito da moda, que é a tal da empatia, que quem tem muita água no mapa já pegou nojo dessa palavra, porque a nossa empatia é algo tão desmedido em nós, que a gente fica puto das pessoas fazerem campanha para serem empáticos. A gente louco para deixar de ser. E guardem essa palavra que ela usou, medida. Que é uma coisa que eu vou dizer no começo quando eu começar a falar. Medida, muito interessante. Desculpa, Florzinha, vai. Estamos em conexão. Total. Eu sabia que hoje a live ia ser muito intuitiva. Vai, querida. Também, né? A gente veio meter a mão no vespeiro, né? Bah! Sim, hoje a coisa é assim. Isso é a prova de que a gente acessa o campo da informação que a gente está trabalhando. Então, quando a gente busca conhecimento e busca leituras, através da mente mesmo, né? A gente vai trabalhando o nosso íntimo, o nosso psíquico. Mas vamos lá, voltando para os signos de água. O que acontece com essa
com esse tamanho de sensibilidade, que é necessário conectar com os próprios sentimentos. Por quê? Porque se não houver essa conexão, conexão mental mesmo, consciência, presença, percepção, né? Se não houver essa conexão, a gente foge rapidinho para a compulsão, para os medos irracionais ou para a sensibilidade exagerada. Uhum. Tem um negócio que eu acho muito bacana, que é o seguinte, ó, que quem tem muita água no mapa se sente seguro com fazendo dobradinhas com gente de terra, porque o pessoal de terra entrega essa solidez que nos falta. Tu viu que eu já tô falando em primeira pessoa, viu? Não consigo falar de água no abstrato. Fantástico. Então, essa solidez de terra nos dá o apoio e a confiança necessárias para a gente fazer certos movimentos, né? E aí, o que que acontece? O povo de água parece ser muito calminho, só que tem uma tempestade interna constante, Total. porque está acessando muitas coisas da psique, do profundo, do emocional, seu e dos outros. Com certeza. E aí, há um tempo atrás eu fiz um workshop, eu preciso voltar a fazer porque as pessoas me pedem sempre, chamado Fios Invisíveis. Porque nós precisamos ter consciência de todas as energias que atuam sobre nós, para a gente entender que o nosso livre-arbítrio não é assim lá grandes coisas. E isso de uma maneira geral. Agora, para quem tem água demais no mapa, ou para quem é de signo de água, essas correntes ocultas podem nos arrastar. E aí, de repente, a gente está vivendo, fazendo, gerando resultados que não tem nada a ver com aquilo que o nosso consciente desejaria, né? Então é preciso compreender a verdadeira natureza das emoções, mas também ter a consciência de que isso é um processo lento e, não mais das vezes, muito doloroso. Total. Mas com o passar dos anos, esse movimento nos traz um contentamento, uma alegria de ser quem é, porque daí a gente enxerga que toda aquela aparente fragilidade pode ser transformada em potência, né? Com certeza. E aí, para encerrar, vou falar um pouquinho do desequilíbrio de água no mapa, tá? Porque assim, quando a pessoa tem pouca água, aí vai faltar a empatia, tá? Só que não é essa empatia de não enxergar a dor do outro, é de não conectar com nada fora de si. Só que o que acontece? Não significa dizer que não esteja também recebendo aquela influência. Só que ela nunca vai conseguir trazer para a consciência, ela nunca vai se dar conta que aquilo não é dela. Porque ela está desconectada das próprias emoções. Que é um caso típico, a gente vem pela rua bem faceira, contente, acabou de passar na padaria, comprou um pãozinho fresquinho, vai chegar em casa tomar um rico de um cafezinho. Tudo de bom. Aí tu encontra aquela amiga Willow, reclamona, ó céu, ó dia, ó vida. Aí ali o teu mundo cai. Até o gosto do pão desaparece. Quando a pessoa está em contato com as próprias emoções, ela vai se dar conta, ué, mas eu não estava assim até 5 minutos atrás, aquilo não é meu. Perfeito. E aí vai tomar as providências para enviar o remetente com partículas de consciência anexado. Perfeito. Aí, se a pessoa não tem água, não tem empatia, não sabe o que é dela, não sabe o que é do outro, isso é uma porta aberta para problemas emocionais, psicológicos e físicos. Porque aí o corpo vai acabar somatizando esse distúrbio energético todo, né? Não significa dizer que quem tem água não tem sensibilidade. Pode até ter, mas não sabe lidar com ela.
E aí essas pessoas vão se arvorar de uma autossuficiência emocional, como se isso fosse possível. E aí o corpinho que aguente depois, tá? Então a sugestão dos autores é que a pessoa que tenha pouca água se dedique a atividades artísticas para que possa permitir fluir inconscientemente do íntimo para a mão, sem passar pela mente, aquilo que precisa ser trabalhado, tá? Por outro lado, as criaturinhas de muita água, como esta que vos fala, são definidas pelos autores como um barquinho à deriva, porque sofrem influência de qualquer movimento que aconteça no entorno. Eu trabalhei muito a questão do me penalizar com o outro, né? Hoje eu reconheço e bendigo o processo evolutivo de cada um. Mas, por exemplo, assim, eu ia num restaurante maravilhoso, com amigos maravilhosos, me divertia pra caramba. Se na porta do restaurante eu via uma pessoa pedindo, tudo de bom que eu tinha vivido se apagava. Claro. E aí eu era tomada de uma escuridão. Então, é isso que o autor quer dizer com barquinho à deriva, que a gente não se governa, né? E quem tem muita água é muito impressionável, acaba fazendo de pequenos eventos grandes tempestades, né? E aí acaba tendo uma reação exagerada às coisas. Só que, do mesmo jeito que eu falei, que quem é de terra dá o apoio e a confiança necessários para quem é de água pode fazer o empenho de se aterrar, cultivando disciplina, fazendo trabalhos repetitivos, um bordado, um ponto cruz para quem tem pouco, para quem tem muita água é uma maravilha. Perfeito. Eu já fiz muito ponto cruz. Claro, uma arte E aí, terapia. e aí teve uma vez que eu fui para academia, Cris. Eu morava ali na Andradas e fazia academia na CM. Sim. E aí eu terminei o meu bordado e botei a agulha na calça, assim no joelho. Aí guardei meus bordadinhos, cheguei na academia, botei a perna em cima da barra para alongar. Quando eu olho, a agulha tava no Total. Pisciana total. pisciana. E aí Totalmente. eu fui lá na secretaria e disse pra moça assim, ó, eu sei que as pessoas te pedem para guardar a chave do carro, óculos, agora uma agulha nunca te pediram pra guardar. Só uma pisciana. Só uma pisciana com um monte d'água. Então, eu me estendi demais hoje, mas é bem bonito isso aqui que eu quero falar. Olha só. Entre todos os elementos, isso aqui é do livro do Stephen Arrojo, que fala sobre os 4 elementos, tá? Isso aqui é um escrito de um erudito chinês do século XI. Em todos os elementos, o sábio tomaria a água como seu preceptor. A água é submissa, mas conquista tudo. A água extingue o fogo ou, vendo que pode ser derrotada, escapa como vapor e toma nova forma. A água carrega a terra macia ou, quando desafiada pelas rochas, procura um caminho em torno. Satura a atmosfera de modo que o vento morre. Uau. A água cede passagem para os obstáculos com uma humildade enganadora, pois nenhum poder pode impedi-la de seguir o seu caminho traçado rumo ao mar. A água conquista submetendo-se, nunca ataca, mas sempre ganha a última batalha. Uau, que linda! Top, né? Sim. É dificílimo ter muita água, mas é bonito, né? Sim. É luz. A água é luz, minha filha. Com certeza. Então é isso, minha amiga querida. Feita essa longa introdução, te passo a palavra para enfrentar aí os signos de água. Tá bem. Eu sabia que essa live ia ser uma live assim que ia mexer com a gente, né? Realmente as palavras da Paty, muitas das coisas que ela disse são muito verdadeiras, tá? E lembram que todas as vezes que eu fiz a introdução dos signos, eu botei algo referente a pensar, tá?
com relação aos signos de água, que são signos de emoções, sentimentos e profundidade, tá? Eu queria lembrar que Jesus, quando ele veio, existia toda uma lei, né, no Antigo Testamento, todas as leis. Mas Jesus veio e disse, não, vamos resumir tudo isso em 2 leis, tá? Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, uma coisa que eu vejo importante para o signo de água é a palavra que a Paty usou, medida. Então, como nós estamos falando de emoções, é importante a gente amar e sentir, principalmente se eu tenho muita água no mapa ou se eu sou do signo de água, com medida. Porque Jesus disse, ama o teu próximo como a ti mesmo. A ele tu pode amar livremente. Mas tem que haver uma medida. Porque se eu não seguro essa medida, porque nós somos muito emocionais, quem tem água, isso pode acarretar questões, tá? Então, a palavra, assim, ó, medida é importante. E uma coisa também que sempre me chamou e me chama a atenção nos atendimentos, às vezes eu pego mapas muito emocionais, tá? Ou com o nó do norte ali em Virgem, nó do norte em Touro, nó do norte em Capricórnio, caminho para fazer, tá? E aí a gente conversa assim, aí a pessoa diz, eu sou muito... E eu digo, sim, não é fácil um mapa com muita emoção, com muita água. Ou a pessoa, ela diz, mas por que eu venho tão emocional, tão sensível? Isso para mim é muito pesado. Falei, olha, aí a gente olha no mapa, e na vida passada, porque é aquela questão de medida que a gente tem que falar e de equilíbrio. Numa vida passada, tu foste muito racional. Tu foste muito pela lógica. Geralmente a gente fala, o oposto do peixes é o virgem. Se eu vivi uma vida passada muito linkada com a terra, com a lógica, com o racional, é óbvio que vai ser dada uma proposta para a pessoa agora lidar com as emoções. Sair um pouco tanto da lógica e ver o que é sentir. Não só dentro de quadradinhos, não só dentro do racional, mas acessar esse outro mundo, que é o mundo da intuição. Todos os elementos de água falam muito em intuição, percepção. Mas eu acesso um outro mundo paralelo, que não é só esse planeta Terra, tá? Então, a palavra medida é uma palavra importante para se falar quando se fala em água no nosso mapa ou do nosso signo. Vamos começar com o signo de Câncer, tá? Hoje mesmo eu fui atender lá no espaço e estava entrando, eu encontrei a minha colega que trabalha lá no espaço, a Jaque, e que é uma terapeuta, é uma canceriana, tem um sol de casa 10. Eu disse, mas hoje eu vou fazer uma live e vou falar do teu signo. E ela tem um aspecto muito interessante que a gente observa, porque ela é uma canceriana, né? Que é o arquétipo da grande mãe, né? Quando ela recebe os pacientes dela, ali, os clientes que vão se atender, ela abre os braços, ela abraça, ela arruma um chazinho, ela arruma... Então, é essa energia do acolhimento. É muito dela, né? É aquela sensibilidade. Ela trabalha muito a questão da criança interior. Então, isso tudo tem a ver com o signo de Câncer, tá? O signo de Câncer, ele é um signo cardinal. A gente sabe que cardinal é signo que rege mudança de estação, tá? O Câncer tem a ver com o verão, né? Lá no hemisfério norte. E a gente fala que o signo de Câncer, ele é a porta de entrada dos sentimentos, tá? Existe nesse signo um potencial dos sentimentos. É como se a pessoa tivesse, assim, ó, um manancial de amor, tá? Se ela souber acessar isso, a gente sabe que uma mãe, ela é, se a gente pudesse dizer, um manancial de amor, né? Não existe amor igual que o da mãe. A gente sabe que tem o pai, tem a tia, tem o avô, mas mãe é mãe.
é aquela coisa incondicional. É um manancial que vem, não adianta, tá sempre disponível ali aquela água, aquela energia. Câncer, a gente sempre relaciona que o câncer é um signo que tem a ver com família, com casa, com lar. Até a gente fala que um dos símbolos é o caranguejo carregando uma casa nas costas, porque sempre o canceriano está relacionado com lar, com família, com mãe, porque é a lua, tá? E são pessoas que vêm nessa encarnação para plantar sementes de amor. Então, se tu é um canceriano, tu tem uma missão. Tudo que tu fizer, tudo que tu falar, toda forma que tu agir, deve ir em função de uma semente de amor. Porque tu tem muito isso dentro de ti, tá? Características do signo de Câncer. Sensibilidade, que a gente está falando muito sobre a água. Há uma tendência, se o canceriano não cuidar, há uma tristeza, há uma depressão. Por quê? A gente fala que quem rege câncer é a lua. Lua, flutuações de humor, tá? Então, tu pega ali uma lua de casa 1, ou uma lua até mesmo num signo de água, a pessoa vai ter uma tendência, quando ela não estiver muito bem, cair a energia, tá? Porque é uma queda muito de vitalidade, tá? Sol é o dia. Energia de luz, de força, de vitalidade. Lua, tá escurinho, né? Começa a baixar aquela energia. Então, são pessoas, os cancerianos, muito emocionais e se magoam com muita facilidade, né? E aquilo que a Paty falava, às vezes pegam um copo d'água e nesse copo faz uma tempestade. E é só um copo. Mas é devido àquilo ali que tá, aquela água muito forte dentro de si. Porque a gente sabe que a ciência explica sobre as marés, tá? Que há os movimentos. Então, como nós temos muita água no corpo, uma quantidade grande, nós temos essa energia que nos pesa muito. Então, em algum lugar do meu mapa onde eu tenho lua, ou onde eu tenho signo de câncer, ali eu vou ter um certo movimento e uma certa sensibilidade, tá? E pode até cuidar a lua, porque é certo. Amam a família, amam essa questão de lar, e até eu sempre mexo que pessoas, o ascendente em câncer, ali muita planeta em câncer, ou signo de câncer, se tu namorar um canceriano ou uma canceriana, queridos e queridas, vocês vão ter que gostar da sogra. Porque esse canceriano tem um laço muito forte com a mãe. Então não adianta tu namorar um canceriano, vai ter que aprender, entre aspas, a acolher a mamãe. Acolhe essa sogra, tá? Porque a tendência é que haja nesse canceriano uma ligação muito grande. Às vezes até a pessoa tem que fazer o desligamento, cortar o cordão umbilical, aquela coisa toda, dependendo do mapa, do nó do sul ali. Mas a ideia é essa, eles têm um olhar muito grande para a família. Porque a família, para eles, tem um papel extremamente importante, tá? Pessoas de câncer vivem e respiram os seus sentimentos, tá? Criatividade também, são muito criativos, muito intuitivos. A intuição de câncer, que tem muito a ver ali com a lua, com a percepção que a lua tem, ela muda um pouco com a de peixes, tá? O que acontece com a lua? A lua é como, por exemplo, pessoas que têm lua de casa 1, sabe quando um animal, assim, fareja algo? Uma coisa instintiva? Porque lua tem muito a ver com instinto, tá? Quando a gente fala no mapa de lua, a gente tá falando ali onde a pessoa vai ter uma certa reatividade emocional. Aquilo vai, sabe, dar uma reação. Porque instinto, um cachorro te morde quando ele se sente atacado, algo assim. Ameaçado. Ameaçado, perfeito. Então, essa lua aí, são pessoas muito intuitivas, como se elas têm uma capacidade de farejar, é bem a palavra assim, oportunidades, farejar perigos, tá? Tá nela. Então, se a pessoa trabalhar essa percepção, vai ajudar ela a captar isso, tá?
A pessoa de câncer, ela muitas vezes ela pensa mais do que age. Ou seja, porque a gente fala em lua, a gente fala em memória, tá? O canceriano às vezes tem essa dificuldade, por isso a gente dá um certo floral, né? O floral tipo deles é clematis, por quê? É a pessoa, ou ela vive no passado, memórias, recordações, ou geralmente chora mais pelo que passou triste, né? Como diz. A Paty falou de uma coisa assim que mexeu muito comigo. Buscar alegria na tristeza, foi isso, não? O que tu É falou? mais ou menos assim. Eu sou de Uau! água, Cris. Eu falo uma vez só e depois o universo que. Vamos ter que ouvir de novo o início para me lembrar bem direitinho. Mas ela Mas falou é, de... mas é essa a ideia, entender que também precisa haver contentamento na tristeza, né? Isso é algo, guris, que quem tem isso, como é que tu faz isso? Quem tem a fórmula? Uau, tu tem que evoluir, tu tem, né? Em buscar isso aí. Então, o que acontece com o câncer? Ou fica lá no passado, na memória, na recordação do que aconteceu e até mesmo muito apegado a esse passado, tá? Que a gente bota floral para isso. Ou tá pensando muito no futuro. O grande segredo aí para o canceriano é tentar pôr os pés na terra, porque é lua, tá lá no céu, e viver o aqui e o agora. Muito bem, Cristina. Fácil falar. Concordo plenamente com vocês. Mas são os desafios nossos. Para isso a gente veio. Talvez lá numa vida passada tu tenha vivido tantos pés na terra, nunca tenha vivido de memória, que tu vem hoje talvez sentindo isso. Então, fazer um caminho do meio, tá? São pessoas que a gente fala assim, que precisam de várias horas de sono. Então, aí tu pega um ariano que não tem sono, ou um escorpião ali que tem uma energia muito forte, dependendo do mapa, não vai entender. Pega uma criatura que precisa dormir, precisa descansar mais horas que os outros. Tem gente que dorme 4 horas. Canceriano não vai querer dormir 4 horas. Canceriano vai de 8 a mais. E essa é uma energia. Por quê? Porque a gente está falando da lua, noite. Na verdade, o canceriano, quando ele dorme, de certa forma, eu digo, e é a minha opinião, é como uma terapia para ele. Ele está dormindo, ele está trazendo uma energia para o corpo dele que ele precisa, tá? E ele se restaura. Então, se um canceriano perto de ti quiser ir dormir, entenda ele. É uma energia que restabelece a energia dele, porque aí ele dorme e conecta rapidamente com a lua e se energiza, tá? Então, porque falta às vezes a vitalidade. A gente fala que um dos arquétipos do câncer, da lua, é a bela adormecida. Ela dorme ali, né? Tá tudo acontecendo no reino, crescendo, aquele campo, aquela erva, e ela tá dormindo. Ah, tem muito a ver. Porque aí falta um pouco de vitalidade. Então, ela vai precisar dormir mais, ela vai precisar se regenerar, tudo bem. É a grande mãe, né? E a gente sabe que todos os cancerianos, ascendente em câncer, se eles não têm uma família para dedicar esse amor todo, tem que procurar uma causa, um projeto para botar essa energia. Porque é uma grande mãe. Toda mãe tem muito a ver com entrega, com se doar, com cuidar, com nutrir. Se eu não faço isso em algum... Aí eu vou estar me sentindo mal, me deprimo, tá? Porque tem muito amor para dar. Ok? Para finalizar, câncer, discípulo de Jesus, tá? O discípulo de Jesus é o Felipe, tá? E se a gente olha lá a fotinho aquela, ele leva as mãos ao peito. É como que se ele exaltasse. Aqui no peito a gente fala muito de questão emoção, sensação, amor, tá? Então tá ilustrando através dessa imagem o quanto ele é sensível, o quanto ele sente. Ele é um poço, eu achei muito interessante esse termo, um poço cheio de água, cheio de sensibilidade, né? O cerne do comportamento desse Felipe, do discípulo, é sentir. Vou mostrar o Felipe aqui, Cris. Mostra para nós. Opa, aqui tá ele. Olha aí, as mãozinhas.
Uau, cheio de sentimento. E é assim, tu conversa com... Geralmente, tu pode perceber um ascendente, eles têm essa característica. Eles botam a mão no coração. A Jaque faz isso. Ela põe assim, bota todo o sentimento dela quando ela vai falar, tá? Isso é bem emoção. Alguma Bem pergunta? canceriano. Bem Sim, canceriano. temos uma pergunta. Eu só Pode quero falar. fazer eu só quero fazer uma observação. Que Faz, o querida. signo de câncer é representado pelo caranguejo, né? Uhum. E o caranguejo anda de lado. Então quer dizer que ele tem um olho no futuro e um olho no passado. Então, Uhum. quando a gente fala de constelações familiares, quando a gente fala de emaranhamentos, a gente meio que está enxergando ali uma estrutura canceriana Perfeito. que, em verdade, atinge a todos nós, até porque todos nós temos os 12 signos, né? Então vai ser em alguma perspectiva da vida, algum aspecto da vida que isso vai nos atingir. Mas vem essa ideia do canceriano, assim, ó, de fazer pela sua ancestralidade, Total. de Total. manter o olhar na ancestralidade. Tem uma pergunta aqui, Cris, que é assim, ó. Quem nasce no dia 20 de junho, último dia de Gêmeos, às 17h15, pode ser mais de câncer do que de Gêmeos? O Sandro é câncer e coloca muito a mão no peito ao falar. As Ah, esposas denunciando os maridos aqui, ó. com A certeza. questão, a questão do signo, Acho que tu e pode do, responder. Tranquilo. tá, do que separa um signo de outro, a gente precisa ter bem claro o seguinte, ó. Se eu tenho um livro na mão, eu estou falando de matéria, eu estou na página 139 e mudei para a página 140. Se eu estou falando de energia, eu estou virando a página para 140, mas a 139 ainda não desligou. Sim. Então, todas as pessoas que estão ali no limite entre um signo e outro, às vezes até 2 dias antes, a gente nota muito os dois signos, né, Cris? Sim. Os dois signos vão ter influência na vida daquela pessoa, Vivi. Tá? Sim. Tu me diz aqui se ficou bem claro. E aí tu pergunta assim, pode ser mais de câncer do que de gêmeos? O mapa é um conjunto de informações. Então, de repente, tu tem muitos planetas em câncer que o teu Sol está em gêmeos, mas os gêmeos quase não aparece. Porque tem muita ênfase no signo de câncer, Claro. Tem né? que olhar o conjunto da obra, É. como diz. Claro. Então, quando a gente está falando de astrologia, não existe assim, ó. O Sol mudou de Aquário para Peixes, desligou Aquário e ligou Peixes. Não. A gente está vivendo as duas coisas. Perfeito. Tá, querida? Tu me esclarece aqui se ficou bem claro isso assim, essa explicação. Tá. Podemos, Cris, seguir adiante? Sim, eu só vou terminar uma coisinha que tu falou ali do caranguejo. Eu já comentei em alguma coisa, acho que até foi no teu curso. O caranguejo, quando ele agarra algo, como é que faz ele te soltar? Quem sabe? Matando. Só matando. E é muito forte isso, por quê? Porque às vezes o câncer, ele se agarra a sentimentos positivos e ele se agarra a sentimentos negativos e não quer largar. Aí é começar a soltar aquilo que realmente é negativo, tá? Ok? Porque é bem assim, ele não quer largar, ele se agarrou ali, tá? É uma forma de controle de sentimentos e de emoções. Uhum. Vamos para o escorpião? Vamos. Quando a gente fala em escorpião, as pessoas falam, sempre, sou de escorpião, ou alguém ouve, todo mundo parece que tem um certo medo. Eu tenho uma casa 8 cheia, então eu tenho uma certa admiração por escorpiões no sentido de força, de profundidade, né? E ser amado por um escorpião ou por uma escorpiana é algo muito grande. Minha mãe era de escorpião. E qualquer mulher que soube amar os filhos e dar para os filhos, não
não teria como agradecer uma mãe como eu tive, tá? Ai, coisa linda. Escorpião é um signo fixo, tá? Intermediário, né? Firmemente estabelecido. Uma coisa que a gente tem que entender do escorpião, e aí a gente vai falar como é que vamos evoluir aí, tá? A pessoa, ela se encontra, na verdade, atada. Sabe o que é atada? Amarrada ali, né? Ela se encontra atada aos seus sentimentos. Então, vamos pensar. Se eu estou em alguma parte do meu mapa, ou se eu estou no meu ascendente, ou no sol, atada, eu tenho que buscar uma forma de desatar. Essa é uma evolução, tá? Porque muitas vezes o escorpião, como ele é muito profundo, ele tem estados passionais. Tu não espera que um escorpião vai amar 40. É 8 ou 80. Não existe muito meio termo. Perfeito. Não tem. Tu tá pensando em encontrar uma pessoa de escorpião. Que ela não vai Morna? querer morna não tá com ele. Ou ele vai ou ele racha. Não tem esse meio termo. Então tem que ter bem claro. Ou é gelado ou ferve. Total. Por quê? E a gente tem que entender que escorpião rege a energia do sexo, tá? Mas quando a gente fala em sexualidade, a gente está falando também... eu sei que... Eu não entendo muito, tá? Mas a Paty acho que sabe mais sobre os chakras, tá? Não sou muito conhecedora também. Tá. Existe o chakra aqui, o básico. Básico. Isso, o básico que tem a ver com a energia do sexo e tem a ver com a energia de força de trabalho. Por quê? Porque, na verdade, se a gente for pensar, o sexo é uma energia muito forte, muito intensa. Essa é a mesma energia que eu devo pôr para aquilo que eu quero alcançar. Então, às vezes tem pessoas de escorpião com ascendente que elas vão à luta, elas buscam, porque elas têm essa energia, tá? Do básico. Sentimentos intensos, não tem meio termo. E uma coisa forte que eu vou dizer, mas escorpião é forte, né? Ou ele mata ou ele se mata. Então tem que encontrar um meio termo. Porque se tu olha um animal de escorpião, ou ele vai te atacar ou ele vai se atacar, tá? Porque existe ali, a gente tem que compreender que o escorpião, ele é uma pessoa de sentimentos muito profundos. A gente às vezes fala mal do escorpião, mas ele tem a profundidade com que ele ama e também com que ele odeia é muito grande. Aquilo vai lá no fundo. Então, é importante não brincar com os sentimentos das pessoas. Compreender que se ele tá cheio de amor por ti, ou tu faz uma entrega igual, ou senão é melhor tu te afastar. Porque ele tem para dar. Mas ele quer receber. Tá? Então... Deixa eu só fazer um comentário aqui, ó. A Fernanda Souza, que é minha parenta. Será que a gente é prima, Fernanda? A Fernanda tem Vênus, Saturno e Plutão em Escorpião. Ai, Vênus em Escorpião é poderosa. Tá? Maravilhosa. Tu é poderosa. Tá, Saturno. e onde tem escorpião muito forte, tem uma terapeuta top das galáxias. Sim, claro. Com certeza. Vênus, Saturno, que mais Plutão. E Plutão. Mulher extremamente intensa, extremamente profunda. Trabalhar esse Plutão, né, para se liberar ali nas questões emocionais intensas e de sexualidade também. Posso continuar, Flávia? Ou tu tem algo mais? Tá. Não. E são pessoas, assim, ó, tem um amigo de escorpião, tem um pai ou uma mãe de escorpião. Claro, são controladores, tá? A gente não pode fugir que o escorpião permeia nessas energias de controle. Gostam de controlar, tá? É uma coisa que eles precisam trabalhar para se liberar a necessidade de tanto controle, tá? Mas são pessoas super prestativas. Tu pode contar com a pessoa. Ela tá pronta para ti, se tu precisa, tá? A energia de escorpião é uma energia de transmutação, né? Ou seja, de grandes transformações. Não há um escorpiano que venha nessa terra em que não vai ser movido a se transmutar. Ele está ali, ele veio para isso.
ele vai mudar, ele vai transmutar. Muitas vezes a vida dele vai ter altos e baixos de vou morrer e vou renascer. É como se ele experimentasse os dois lados da vida, vida e morte, tá? Porque esta é a energia que ele veio, tá? Porque aí a gente vê, qual é lá o contrário, o oposto? O touro. O touro viveu ali muito nos sentidos. Já o escorpião, ele é movido a gatilhos emocionais. Acessou, dá o tiro, que tem que aprender a lidar, tá? Eu sempre digo que escorpião são pessoas que tiram água da pedra. Quem é que tira água da pedra? Ninguém. O escorpião tira. Porque esse potencial de transmutação, esse poder de regeneração, pessoas de escorpião podem ficar doentes, mas se regeneram se trabalharem as emoções. Porque é um poder de regeneração. Minha mãe era uma mulher fortíssima. Eu diria assim, é típico tirar a água da pedra. Uma mulher assim, fortíssima, tá? Então, vou só fazer uma observação para complementar com isso de tirar a água da pedra. A Emma Costé de Macheville, que é uma astróloga que eu já mencionei aqui, ela dizia que se não houvesse os escorpianos, o ser humano ainda estaria vivendo nas cavernas, por conta do poder de transformação que tem. Sim. E qualquer... Deixa eu aproveitar para ler aqui, Cris. Tá. A Fernanda, eu acho que já participou de um evento meu. Já, Fernanda? Que estava com a Paty? Olha o que a Paty está dizendo, a cunhada dela. Fernanda seria ótima terapeuta mesmo. Já é da área da saúde, inclusive. Olha aí. Claro, sim. Signos de água são curadores. São grandes terapeutas. Pela sensibilidade, pelo acesso ao profundo, pelo acesso ao outro lado, a outra dimensão, total e absoluto. Uma coisa interessante no signo de escorpião, tem que cuidar, a gente não pode negar, é vingança e manipulação. Porque o escorpião, quando ele é machucado, né, se ele não transmutar, não trabalhar o perdão, não trabalhar o amor, realmente vai ter uma linha de vingança, e é pelas beiradas, com manipulação. E eu sempre digo, a gente tem que entender que a gente vive um mundo de energia. Se eu tenho um mapa muito cheio ali, eu tenho que aprender que se eu manipular, eu vou ser manipulada. É a energia que eu tô pondo. Não existe plantar batata e colher cenoura. Isso a gente tem que ter claro. Então, utilizar todo o potencial, todo aquele poder que tu tem, mas tentar evitar a manipulação. Porque é uma ferramenta poderosa do escorpião, mas é uma ferramenta de duas vias. Pode machucar e te machucar, tá? O signo de escorpião a gente compara com a águia, com o olho da águia. Geralmente, pessoas que são ascendentes em escorpião ou escorpião, eles têm um olhar, se tu vê, muito forte. Eles te olham, parece um raio-x que passa por ti. Um raio laser, alguma coisa assim que te fixa, tá? Então, a gente fala que eles têm como um olho de águia. Enxerga 1.500 metros de distância, tá? O que significa isso? Um escorpião realmente ele tem um dom de enxergar a sombra do outro, o escuro. Porque onde ele acessa são os mundos plutônicos, o subterrâneo, não é lá a superfície. Então, qual é o grande desafio? Enxerga o escuro do outro, é um dom que tu ganhou, porém, tenta entender que existe luz e que a luz ilumina as trevas. E que o outro pode ter o lado escuro, como todos nós temos a nossa sombra e a nossa luz, mas ele tem luz. Esse é o grande desafio do escorpião. Por exemplo, minha mãe dizia, Cristina, não confia em tal pessoa. Eu não gostava que ela me dissesse isso, né? Mas, infelizmente, ela tinha razão. Ainda mais mãe, né? Mãe, escorpião aumenta ali a medida, tá? Então, o escorpião... o escorpião deve desenvolver a capacidade de enxergar a luz das pessoas, tá? Porque escorpião, eles têm um grande poder de discernimento. Tem a ver com a casa 8, inconsciente.
são grandes psicanalistas, né? Um mapa ali cheio de escorpião ali são grandes psicanalistas, né? Porque eles conseguem ver o profundo. A gente falou uma vez, acho que num atendimento, né, Paty, sobre as minas. E lá, lembra? Uhum. Né, que a gente conversou? Porque a gente Foi fala por que causa do meu Urano em Escorpião, tu estava falando sobre isso. aí, então, na Retrógrado. verdade, se tu fala no mundo mundano, pode ser uma pessoa que trabalhe com minas, tá? Minas mesmo, lá da escavação. Mas numa coisa mais evoluída, ele vai trabalhar com as minas das pessoas, com a No profundidade do ser subsolo humano, das no pessoas. subsolo das pessoas, tá? São muito sensíveis, são fiéis, aí vamos dizer, não, escorpião trai. Escorpião tem muito medo de traição, não adianta. E é o que eu sempre digo, gente, tem ali um Plutão em Libra, que Plutão rege Escorpião, ou tem muita coisa em Escorpião, procura trabalhar a tua cabeça, porque outro dia eu atendi uma menina, foi muito interessante. Ela já vem faz tempo fazendo terapia comigo no mapa, tá? E ela tem ali um ascendente escorpião muito forte, a gente conversa muito sobre isso, mas ela é muito evoluída. E ela sentou, eu não falei nada, e ela sentou e me disse num atendimento, sabe? Que eu acho porque ela trabalha o Ponopono, ela trabalha pensamento, é muito legal, uma menina fantástica. Mas tu acha, sabe que eu acho que eu criei a situação de uma traição. Porque eu pensava muito que eu ia ser traída, eu pensava. Uau, criou E esse é mesmo. um grande pensamento do escorpião, que ele vai ser traído, que ele vai ser enganado. E aí, tanto que tu pensa, a gente já sabe que o pensamento cria a realidade. Uhum. Tem que ter muito cuidado, tá? São pessoas que têm excesso de preocupação e controle com os outros. E o Dr. Barry disse, qual a virtude que deve desenvolver? Amor. E florais que eu falo, chicory para cortar, aprender a soltar, e o Holly para trabalhar, né? E outro dia eu estava andando na Sarandi, lá em Ribeira, quem conhece aqui, Livramento Ribeira, e aí eu encontrei uma menina que vai na constelação e ela é escorpiana. E ela crescendo e tal. E ela veio e a gente começou. E ela me deu um abraço. E foi uma coisa tão interessante. Ela é uma escorpiana. Ela me deu um abraço. Eu senti tanto amor naquele abraço, sabe? Tanta intensidade que eu falei. Esse é o lado positivo do escorpião. E eu Uhum. senti uma energia de amor que me envolveu, tá? Discípulo de Jesus. Lembra que eu falei que eu, Só, né? posso, E posso para só mim, fazer uma observação antes de tu entrar no discípulo? todas. Fala, amor. O escorpião e a casa 8 do nosso mapa, eles enfrentam todos os assuntos que são tabu para a humanidade. Total. E para quem tem ali a casa 8 ou o escorpião muito forte, aquilo nada gera comoção. É só a vida, é só a natureza, é só o que é. Eles colocam assim uma naturalidade tremenda na morte, por exemplo, Claro, com né? certeza. Com certeza. E, e aí só queria contar uma anedota, como dizem os uruguaios, que uma vez a gente estava entre amigos e tinha dois escorpianos, um que entendia de astrologia e a outra que não entendia nada desse assunto. Aí essa que não entendeu perguntou assim, ó, e escorpião, como é que é? E aí alguém do grupo respondeu assim, ó, sabe cacimba? Que cacimba é como uma água de poço, né? E a Total. gente costuma dizer que a água de poço é parada, tanto que tem aquela Parada. expressão parada como água de poço, né? Sim. Daí essa pessoa disse assim: escorpiano é igualzinho uma cacimba. E aí, quando ela quis se emocionar, que era calma, tranquila, serena, ele disse assim: aí tu pega um paralelepípedo desse tamanho e joga lá dentro. Isso é escorpião. É. Água parada é bem assim mesmo. Ali o lago tá por baixo as coisas. Ela tá paradinha, mas não é bem assim. Um iceberg, tem coisa ali embaixo. E, Perfeito. e outra coisa também que traz esse arquétipo de escorpião é assim, ó, são as águas profundas, né?
É aquele Total. fundo do lago que por cima parece tudo cristalino, mas lá no fundo, onde já está misturando água e terra, fica aquela coisa lodosa, né? Que a Lodo. maioria das Uhum. pessoas prefere não chegar lá. O escorpiano está super tranquilo com aquilo que Perfeito. ninguém mais quer lidar, né? Perfeito. Claro, e aí quando um Plutão passa aí num signo, vai fazer isso, ele vai trazer o lodo tudo para cima, tu vai ter que olhar para aquilo, para o escorpião, tudo bem, como tu disse. Eu lido, eu olho para aquilo porque aquilo faz parte do meu mundo, mas não é todo mundo que consegue, né? É. Plutão está em Capricórnio, de alguma forma ele está trazendo algumas coisas a super. Vamos olhar, vamos limpar, vamos regenerar, e que não é fácil. Não. A própria questão da sexualidade, né? Que é tanto. Uhum, Eu lembro sempre de um amigo escorpiano, assim, que ele é uma pessoa tão bem resolvida com a sexualidade dele, que claro, jamais a opinião alheia importou para ele, perfeito. né? E Esse é o aí escorpião. vou lançar mão de mais uma inspiração aqui para por que o escorpiano é tão poderoso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: as pessoas são sensíveis àquilo que nós sentimos a respeito de nós mesmos. Então, se eu me sinto insegura, ninguém vai me olhar como uma pessoa segura, por mais que eu me esforce para parecer isso, né? Então, esse escorpiano bem resolvido na sua sexualidade, por exemplo, ele Total. é extremamente respeitado. Ninguém cogita a sexualidade dele, não é assunto a sexualidade dele, porque ele é bem resolvido naquilo ali. Claro, é casa 8, total. E absoluto. Maravilhoso, né? Muito, É. muito, muito intenso. Gente, quem tá aqui conosco. Ah, não, ainda falta, né, Cris? Falta falar do discípulo. Ai, tá. Vai falando aí Discípulo, que eu vou achar a imagem para mostrar. tá. O discípulo é um discípulo assim que é forte no sentido que foi Judas Iscariotes, foi aquele que traiu Jesus, né? Por isso que eu falei, cuidado com a cabeça de ficar pensando em traição. Vibra noutra energia, tá? É interessante a dicotomia. Jesus, quando foram prender Jesus, o Judas veio e disse para os soldados: olha, aquele que eu beijar, que eu der um beijo na bochecha, né? É aquele que vocês têm que prender. Né? Foi ele que traiu Jesus, foi ele que entregou. Aí vem, Jesus está aqui. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus diz assim: amigo. Chamou de amigo. Jesus poderia ter dito, porque ele já tinha dito na ceia, que ele ia Um de ser vós vai me traído, já, trair. né? E aí ele disse amigo. Quer dizer, essa energia que a gente tem que entender. Jesus, amor, escorpião. Como é que Jesus iluminou essa energia? Vinha uma energia de traição. E que aconteceu que alguém teria que trair Jesus para acontecer o que acontecesse. Havia um plano. Mas Jesus botou amor, amigo. Faz o que tu tem que fazer. Quer dizer, Jesus poderia ter dito, inimigo, tu é um traidor, o que tu está fazendo é horrível. Jesus não fez isso. Jesus chamou ele de amigo. Isso é um amor que o escorpião tem que encontrar. Quando alguém fizer alguma coisa com ele, botar amor. Eu não estou falando que isso seja fácil, tá? Eu só estou dizendo que funciona assim. E outra coisa, uma coisa que me chamou muita atenção foi que o Judas se arrependeu. Ele se arrependeu. A Bíblia fala que ele teve um arrependimento profundo, porque certamente, né? Tu trair um amigo, uau, isso é uma coisa muito, né? Porque Jesus, né? Então, ele se arrependeu. Então, ele foi se enforcar, tá? Foi uma coisa horrível, tem a ver, né? E aí, ele foi, tudo intenso. Ele foi se enforcar e quando ele se atirou, o que partiu ao meio e saiu para fora? Eu sei que é muito forte, mas tem a ver com o escorpião. As entranhas. E outro dia a Paty falou, sentimentos que vêm das entranhas. Né? Isso é muito de escorpião. Às vezes, escorpião vive muito essa questão das entranhas, tá? Das vísceras. E que é algo muito intenso, tá? É absolutamente emocional. Podemos continuar? Podemos. Deixa eu só mostrar a imagem aqui, ver se eu consigo. Ah, tá. Aqui tá Judas, ó. Opa, aqui, ó. Uhum. E olha só, o comportamento dele não é aberto, ele tá meio que escondido ali assim, Uhum. né? Não, Com não se certeza. expõe muito.
E ele Perfeito. tem, e essa questão do enforcamento, Hum. olha onde ele aponta no pescoço do outro ali, ó. E aí, Uau! que esse aqui é São João, na verdade, só que tem uma teoria que diz que seria Maria Madalena sentada à direita de Jesus Cristo ali, mas isso é um assunto muito longo É, para a gente entrar agora. Só perfeito. que do jeito que o Leonardo da Vinci retratou ali, Judas ameaça o grande amor de Cristo. Não ameaça Cristo. Se é Maria Madalena que está ali, então olha só como tem todos esses elementos aí envolvidos, essas percepções todas, esses significados todos de escorpião naquela imagem ali. Por isso, o grande desafio do escorpião é o amor. É um desafio para ele, né? Porque, na verdade, o amor é uma ameaça a essa energia negativa. Uhum. Eu me oponho a algo que me ameaça. Porque amor é entrega. É o maior desafio para o escorpião, ele se entregar. Porque ele tem muita desconfiança, ele tem muito medo. Então, a Uhum. energia que pega, que eu tenho que buscar se eu sou escorpião, é o amor. Sei que é difícil, mas é por aí. Uau. Peixes! Ah, Agora chegou tua vez. alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma Sim, pergunta? Alguém com algum comentário? pode perguntar. Estão gostando? Está fazendo sentido? Estão se enxergando? Estão enxergando as pessoas com quem convivem? Vamos É. lá, Cris. Que daí, se o pessoal vai comentando aqui, eu te transmito depois. Vamos para peixes, né? A florzinha e a parte, tá? Para vocês perceberem peixes. Peixe, signo mutável, mês final da estação, época que completa o trabalho e eu vou planejar para o próximo, tá? Para a próxima estação. Então, a gente fala que os... Aqui, a Fernanda está dizendo que está fazendo muito sentido, ó. Se identificou com a descrição do. A Fernanda é a que tem aquele monte de coisa em escorpião ali que a gente falou. Sim, Ah, a com Paty, tá certeza. ótimo. A Paty é filha de uma escorpiana também. Claro, total. Tá bem. Os sentimentos dos peixes, eles são de exteriorização, tá? Eles exteriorizam. Eles são peixes, assim, no positivo, se a gente for falar, são muito amorosos. Eles têm muito, né? O câncer planta a semente, tá? O escorpião fica amarrado ali que tem que trabalhar. Já o peixes, a tendência é que ele dê amor, porque ele vem para isso, tá? Eles são muito amorosos. Será uma pessoa que tentará por todos os meios dar formas aos seus sentimentos no meio ambiente social. Se a gente for ver no mapa, a casa 12 é a casa da humanidade. Então, esse peixe pisciano, de alguma forma, ele vai tentar levar esse amor para o mundo, levar esse amor para a humanidade. Ele vai querer fazer isso, porque, na verdade, essa até é uma missão dele, tá? São pessoas que são capazes de muitos sacrifícios. E aí é que tem que ter um cuidado. Eu sempre digo para os piscianos, muito elemento em peixe, ou muito planeta, ou ascendente. Peixes rege a era de Jesus. Jesus veio, morreu na cruz, sangrou, sofreu pela humanidade. Só que os piscianos têm que compreender que eles não são Cristo. Tem que haver uma linha de aprendizado, porque senão eles acabam que eles viram o Cristo dos outros. Sofrem, vão por uma cruz e sangram. Mas esse não é um papel do peixe, tá? Ele tem que ter muito cuidado. E a gente fala assim, ó, que o peixes, ele tem que ter muito cuidado, porque ele não pode ser, porque há uma tendência a se tornar vítima, e aí a gente falou muito no início, a Patrícia falou, eu não sou vítima de nada, 100% responsável. Uau, isso é um nível de evolução de peixes. Quando um peixe, porque a tendência do peixes é se tornar vítima. Ai, eu choro, eu sou vítima dessa situação, o outro fez tu. Não.
A gente fala no Ho Oponopono, né? Tem um livro fantástico que eu tenho, 100% responsável pelo que me acontece. Bora lá trabalhar por que eu tô atraindo isso. Bora lá trabalhar para entender por que eu criei essa situação em mim. Isso tá em mim, não tá no outro. Eu não sou vítima de nada. Isso, quando uma pessoa diz eu não sou vítima, ela está evoluída. Um pisciano dizer isso. E eu também não posso ser Marte, eu não posso morrer pelos outros. Isso tem que ser uma coisa bem clara. A pessoa não pode se tornar salvadora de ninguém, porque nós não somos salvadores, né? Então, por exemplo, uma terapeuta pisciana, se tem muita coisa, ela pensa que vai, se ela não cuidar, ela pensa que vai salvar o outro. Não! Ela vai trazer claridade, ela vai trazer dentro da sua intuição, da sua percepção, o que o outro precisa, mas não vai salvar. Esse é um perigo. Eu querer viver um papel de salvadora. Ninguém salva ninguém, tá? Esse foi um papel de Cristo. E são pessoas que são capazes de, como existe muito amor aí, ficam abnegadas ou são pessoas que trabalham em causas sociais. Tu vê muito aí causas com animais, são pessoas muito sensíveis. Eu já conheço muitos piscianos que eu trabalho ali no consultório, que são pessoas que sofrem muito se um animal sofre. Essa menina que eu atendo, ela diz, Cristina, agora eu consegui evoluir, mas antes era por demais, eu sofria de uma maneira terrível. Hoje ela entende que ela tem um papel ali para ajudar os animais, que se não tivesse pessoas assim, como seria a nossa humanidade? Então, são pessoas que trabalham com causas, com ONGs, sabe? Contra a violência da mulher, contra abusos. São pessoas que têm algo que vão contribuir com a humanidade, tá? Até mesmo através das artes, porque peixes tem muito a ver com artes, com música. E tem um objetivo também de uma mudança de paradigma, né, Cris? Fazer enxergar as coisas de uma maneira diferente, né? Total. Não é só o botar a mão na massa e proteger este bicho. A gente tem o desejo de mobilizar as pessoas para Perfeito. que Perfeito. Criar um sistema, saio do papel de vítima, mas eu vou criar uma estrutura que vai me levar à mudança. Perfeito. Essa é uma visão ótima. O comportamento do peixes é um comportamento sentimental. Sentimentos. Porque ele vive num mundo muito subjetivo, tá? Quer dizer, acessar, por isso que a gente fala, o virgem, que é o oposto, é acessar o comportamento lógico. Tentar, que a gente sabe que é um desafio, raciocinar, usar lógica, para não ficar só nesse mundo subjetivo, que é um mundo de uma outra dimensão. E eles acessam essa outra dimensão de uma maneira muito fácil. Peixes tem muita questão da espiritualidade, da sensibilidade, tá? Características. Sonhadores, eles sonham. Compassivos, amorosos, têm muita intuição, tá? São curadores, né? Existe muita facilidade para trabalhar com terapias, vários tipos de terapias, principalmente as terapias alternativas, né? Que tem a ver com essa cura, com essa sensibilidade, tá? Também se magoam com facilidade, qualquer signo de água se magoa, né? O canceriano, se se magoar, entra para concha, se esconde. O escorpião, se se magoar, talvez ataque, se ele não evoluiu, lá elabora uma vingança. E o peixes vai para o mar, se esconde, vai para a fuga, porque se machucou, tá? São pessoas que se deixam influenciar muito pelos outros porque não querem magoar ninguém, tá? Então, tem que criar essa linha de aprender o outro não te influenciar tanto. Fácil muito falar, difícil fazer, tá? Mas são os caminhos de busca. tem uma palavra que eu uso muito assim nas minhas buscas, que é deixar de ser reativa. Uau! Que não é fácil. E existe eu estudo a Cabala há alguns anos e a Cabala fala assim, ó. Quando chega o momento da reatividade, tá? Eu vou dar resposta emocional, agressiva, o que quer que seja, conforme o elemento que eu tenho mais em mim. Chegou o momento que eu consegui não ser reativa, esse é o momento que tu coloca a luz. As coisas se iluminam. Isso é um trabalho, né?
a ser feito. Peixes Nossa, e é precisam... arte. Bah, e árduo. Precisam aprender a superar a vontade de fugir, do escape. Então, peixes, eu sempre falo, tem uma linha. Para baixo, drogas, bebidas, remédios controlados. Para cima, arte, espiritualidade, dança e música. Às vezes, para peixes, e aí tu olha ali o Netuno da pessoa, tu vai vendo, é mais fácil ela fugir, porque o peixe tem muita sensibilidade, ele sente muito a dor do mundo, ó, a dor das pessoas. Então eu sempre digo para peixe, não vai para televisão olhar aquelas tragédias. Tu não tem, isso não vai alimentar tua alma, isso vai piorar a tua situação. Eu me lembro que eu atendi há muitos anos atrás uma moça, pisciana, com muita coisa em peixes, e ela tinha passado num concurso, assim, gente, de abrir lá o cadáver e examinar as coisas lá, né? Sabe fazer. É tipo uma legista, pode ser? Sim, E ela é. estava... Perita. Isso, ela estava com síndrome de pânico, porque tinha havido um assassinato, assim, vamos falar, tinha havido um assassinato, a pessoa estava boiando lá, ela teve que ir lá. Agora, eu disse para ela, minha filha, tu me perdoa, mas tu não tá no lugar certo. Tu vai surtar. A tua sensibilidade, quando chega lá no lago, não é como um escorpião. Hoje eu atendi uma menina, ela é ótima para ser perita, mas ela tem tudo ali em escorpião. Pronto. Mas Claro. um pisciano vai lá no lago, a criatura tá virada, boiando, vai ter que abrir, tu vai surtar. Porque a tua sensibilidade com aquele outro ser humano que foi assassinado, não tem como. E ela tava já, eu falei, tenta mudar o lugar onde tu vai, faz ali uma negociação, porque era um serviço público, porque eu não vejo condições emocionais para te lidar com esse tipo de coisa devido à tua sensibilidade. Então, o que o peixes vai? Se ele não cuidar, ele vai se escapar com drogas, com bebidas. Por isso que eu aviso sempre no mapa, se há uma tendência ali de Netuno, tu tem que cuidar, porque a bebida, ela mascara, né? A droga, e ela alivia, é um certo alívio. Então, para onde que eu vou em vez de ir para isso? Traz uma aparência de felicidade momentânea ali. Claro, o que eu tenho que ir para a arte, para a dança, para a música, para a espiritualidade? Eu sempre digo, os peixes, às vezes eles se sentem fracos, porque são frágeis, são sensíveis, mas o grande potencial deles é a espiritualidade. Eles são muito espirituais. E a maior força que existe no universo é a espiritual. Se eu souber acessar, eu subo para cima. Eu faço milagres, tá? Muito criativos. Uau. Por exemplo, eu tenho o meu sobrinho, ele quando era pequeno, ele ganhou um prêmio de artes. Ele tem um ascendente em peixes e ele tem um sol de casa 10 em Sagitário. Ele mora no exterior e uma roda da fortuna. Ele batalhou muito pelo que ele queria. Hoje, ele está com um emprego em que ele faz projetos na área de artes e trabalha para a revista Vogue. Quer dizer, ele encontrou, e ele é um fotógrafo, quer dizer, arte, ele conseguiu mexer. E ele teve lá, quando pequenininho, um prêmio de artes. Porque o Peixes tem um talento. E o que mais me mexe comigo é que falam que a arte... ela é divina. Então, quando um peixes lida com a arte, faz arte, é uma inspiração de Deus. Que é coisa mais bonita do que arte? Tem qualquer arte, é arte. Entendeu? É a questão da beleza, tá? São sensíveis, cuidado, são esponja. Sabe a esponja? Absorve meio ambiente, absorve emoção, absorve tudo que tá perto. Por isso que eu digo, pensa se tu não tá absorvendo o que é do outro. Nem é teu, tu tá pegando, tá te contaminando, tá indo aí pra tua esponja, tá? São encantadores, são simpáticos, são bondosos. O arquétipo é a sereia, tá? Outro dia eu atendi um menino, ele é um menino novo, gurizinho. E ele é lindo. Gente, ele tem um ascendente em touro. E ele tem um sol em peixes. Ele tem lá umas Vênus lá. Ele é muito bonito. Eu falei, meu filho, pega um violão, aprende a tocar, porque ele é uma sereia. Tu vai encantar todo mundo. Porque os peixes são encantadores. Eles têm aquela coisa, né? Por isso que a sereia canta e vão indo. Porque o encantamento seduz, tá?
Peixes têm muito medo. Os peixes permeiam muitos sentimentos de medos, tá? Medos do desconhecido, às vezes fobia social, síndrome de pânico, pesadelo, terror noturno, tá? Porque eles também acessam esse mundo espiritual. E o mundo espiritual tem a parte positiva e tem a negativa. Aí aprende a se proteger, né? A acessar a parte positiva. Porque eles têm muita sensibilidade, tá? E eu vou só fazer uma observação, Cris, Não, já lembrando tô do terminando. floral Aspen, Ah, sim. lembrando do floral Aspen, que é que nos tira esse medo do desconhecido, Perfeito. que às vezes uma pessoa que tem tamanha sensibilidade, Tem. ela não só tem medo do escuro, das coisas que não são, assim, da espiritualidade, mas o próprio poder, o simples fato de acessar aquilo ali, ainda que seja algo bom, já é algo que dá medo. Sim, total, porque é um acesso. Então, quando a gente vai fazer esse movimento aí de aceitar a espiritualidade na nossa vida, como por exemplo, eu tenho clientes que nunca fizeram constelação familiar porque tem medo de fazer constelação, quer dizer que é algo bom, mas ainda assim para ela só o que ela vai acessar ali já é suficientemente assustador, né? Claro. Então, E quando a gente se abre para fazer esse movimento aí de ir em busca das questões da espiritualidade, é, como é preciso fazer essa abertura, assim, né? Eu tenho clientes, elas brincam assim, ai, olha, Paty, essa noite eu tive um sonho, ou eu fiz uma meditação, ou não sei o quê, e tive uma reação maravilhosa. E aí elas mesmas dizem, né? Mas também, depois dos litros de Aspen que eu tomei. ai, que lindo, claro, claro, total e absoluto. E é interessante que tu falou em constelação, eu frequento o grupo lá no espaço há um bom tempo, e como eu conheço ali as pessoas, os signos, né? Os peixes têm uma sensibilidade quando participam das constelações tremenda. Uhum. Entrou, tu é pisciano, tu já deve ter participado. É. É uma coisa que a gente percebe nitidamente, mas porque acessa um campo energético. É bem Uhum. deles, tá? E para terminar, depois se tem alguma pergunta, discípulo de Jesus, tá? É o Bartolomeu, tá? Se a gente vê na fotinho, ele ocupa o último lugar da mesa, né? A gente sabe que o 12 ali é a última casa da nossa mandala. O Peixes é o último signo do movimento do zodíaco. Então, ali aparece o Peixes, ali, a figura dele, como que ele assiste os acontecimentos de uma forma, assim, de cima e fora da situação. Ou seja, o Peixes tem uma visão ampla, é uma visão maior, não é uma visão tão recente. Ele já passou por todos os signos. A visão está grande, é uma visão evoluída, tá? Então, lembra a questão do virgem, se a gente for ver o contrário. Às vezes o virgem se limita, porque ele coloca tudo na caixinha, tudo dentro do armário, e ele não abre a visão do amplo. Essa é uma qualidade do peixes, tá? A capacidade de enxergar além. É isso. Alguma pergunta? Eu vou mostrar agora na imagem aqui o discípulo. Perfeito. Só que olha o brilhantismo do Leonardo da Vinci, Sim, que total. ele teve a capacidade de colocar na mesma imagem luz e sombra do Sim. pisciano, tá? Porque do mesmo jeito que o Bartolomeu tá ali, ó, recém chegou, tá com as mãos sobre a mesa, tá olhando de cima, tá olhando, ele tá na cabeceira da mesa, né? Visão panorâmica. Visão Perfeito. panorâmica. É, ele, do mesmo jeito, ele passa aquela imagem assim, ó, de quem recém chegou e tá perguntando assim, e aí, o que que tá acontecendo aí? O que que tá pegando? Total. O que passa aqui? Então, É. ó, deixa eu Vai mostrar aqui. mostrar? Mostra. Ah, Aqui tá isso ele, aí. ó. Isso. Olha as mãos sobre a mesa. E é Aham. interessante colocar que peixes rege os nossos pés. E Isso, e aí todos os aparece. outros, Ah, todos os outros estão com os pés na sombra da imagem, ó. perfeito. O representante de peixe está com os pés na luz, ó. Exatamente, que rege os pés.
E aí, ao Exatamente. mesmo tempo que ele tem essa visão panorâmica que a Cris estava dizendo, parece que ele recém chegou para se inteirar. Opa, parece que ele recém chegou para se inteirar do que está acontecendo ali. É o peixes, né? Que tem O o que mundo também é deles. muito pisciano. Claro, peixes não é. Na verdade, o peixes é do mundo da água, né? Então a gente tem que entender que em alguns. E eu digo, às vezes eu dizia assim: olha, tu vai namorar um pisciano, tá? Ou uma pisciana, pode ser que ele suma, ok? De repente ele desapareceu, não conseguiu lidar bem com alguma coisa, aí a pessoa não entende, mas como a criatura desapareceu, a criatura não Precisa, fala, ele precisa, ele talvez não precisa. elaborou alguma coisa. Ele vai lá para o mar dele, elabora, e ele vai voltar. Vai que compreender, não? É. E é interessante, assim, ó, tem uma coisa na minha vida que, sabe, tem uma época que a gente vai muito pra balada, assim, do tempo do barenote e tal. Ah, sim. E aí sempre tinha alguma briga, alguma discussão, alguma coisa. Aí uma vez inventaram de colocar uma passarela lá no barenote e um cara não cai lá de cima, Cris. Ai, Jesus amado. Caiu, assim. Jesus amado. Só que por que que eu me identifico tanto com essa figura do Da Vinci aqui? Porque eu nunca vi uma briga, eu nunca vi um acidente de trânsito. Toda vez eu chego e tá aquele, sabe aqueles minutos iniciais assim, pós-evento, que tá aquela mobilização assim? Uau. Eu chego na hora da mobilização pós-evento. Eu nunca vi as coisas acontecer. Esse cara que caiu da passarela, caiu nos pés da minha irmã. Ou seja, no grupo onde eu tava, mas por alguma razão eu tinha saído dali. Que coisa, menina. Mas que coisa. Muito interessante. A mesma coisa trânsito. Olha que eu viajo e dirigindo e até porque moro longe do pai e da mãe e tal. Aham. E eu nunca vi um acidente de trânsito. Nunca vi. Que maravilha, menina. Que abençoada. É. Abençoada. Mas os peixes são tudo de bom. E, e aí, no final das contas, assim, ó, encerrando esse nosso ciclo de lives, falando, né, falamos de todos os signos, de acordo com os elementos, a importância da gente ter essa compreensão de que nós somos um conjunto imenso de Uhum. informações, né? E que, por exemplo, assim, ó, é, eu tenho Sol em Peixes, tenho todas essas características, né? Essa doação, essa entrega, esse autossacrifício, mas eu tenho um ascendente em Leão. E esse ascendente em Leão me entrega uma porção de ego Uhum. que pode potencializar muita coisa daquilo lá. Porque quando eu sofro alguma agressão, eu estou sendo reativa porque o meu interno foi machucado, ou eu estou sendo É, reativa porque o meu ego foi machucado, com certeza. É né? essas perguntas que tem que se fazer. Claro. E aí, a gente. Nossa, o mapa natal é uma fonte lindíssima de autoconhecimento, inesgotável, Sim. deve ser olhada com muita autorresponsabilidade, não fazer o que eu fiz, né? Te ligar dizendo assim, ó, arruma uma solução para esse meu sol de 7, né? Ah, não é E no fácil. fim, tu me entrega algo dizendo assim, agradeça a situação que se apresentou, né? E outra coisa, assim, que para mim, como pisciana, é muito fácil de falar, porque a fé está implícita no Uhum. pisciano, Uhum. né? Total. Mas, por exemplo, assim, teve uma época, quando eu comecei a fazer terapia com a Cris, eu me queixava muito da rigidez da minha mãe. Uhum. Me lembro. E aí um dia a Cris me disse assim, ó, pois é, só que o pisciano tem uma tendência ao escapismo. Se tu não tivesse essa mãe bem aterrada, hoje tu Uhum. podia estar numa esquina aí drogada, te prostituindo, Sim, né? sim, Cristiane F, sim. né? Total. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, para tudo que acontece de bom ou de ruim, e a gente enxerga com fé
de que existe uma razão para aquilo ali estar ali. E Perfeito. a gente se abre para a autorresponsabilidade, se abre para compreender e acessar a lição que está disponível naquilo ali. Isso é a felicidade. Porque aquela felicidade é, é, eufórica, aquilo beira o retardo mental. Não é? Claro. Porque, Uau. porque a pessoa não está conectada com nada mais profundo na vida, não se pergunta sobre o seu propósito, né? Uhum. Aquela. Nós precisamos. Eu tenho uma. Quando eu fiz a leitura do meu mapa arquetípico, uma das minhas lições é acessar o arquétipo do hedonista, porque eu tenho muita dificuldade em relaxar e sentir prazer nas coisas, Ah, né? Saturno Tenho ali cravado, deu um e bem então, puxado. acavalado no ascendente, Total né? sentado ali. Então, a gente precisa sim sentir prazer na vida, mas a gente não pode achar que a vida pode ser só prazer. Total. E aí a gente vem para cá para fazer essas buscas para entender assim, ó, o quanto nós somos seres complexos, o quanto as influências todas que nós recebemos como energia incidem na nossa vida. E aí, ainda que seja pela via do mental, que é o meu caso, porque eu nunca tive fé no sistema ou fé nas religiões suficiente para me mobilizar de uma maneira muito profunda. Tudo que eu faço do mental para dentro, né? Através dos estudos, às vezes leituras, das palestras, dos cursos. Mas a gente buscar essa compreensão de que não, nós não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Com certeza. Tem uma razão para a gente estar aqui, tem um aprendizado, tem um desenvolvimento a ser buscado aqui, né? E Perfeito. aí nós ficamos à disposição, eu e a Cris, como astrólogas, como terapeutas florais de Bach, para quem sentir o chamado de fazer esse movimento de uma forma mais profunda, com É bom. mais elementos, né? Nós vamos tirar agora pequenas férias, que a Cris vai viajar. Depois nós vamos fazer mais um ciclo de lives. Nós aceitamos sugestões Sugestões, sobre claro. temas de astrologia que a gente possa Perfeito. vir tratar aqui, tá? Lembrando que a gente tem o recurso do mapa à nossa disposição aqui no computador. Então, por exemplo, se alguém não sabe, a Cris vai falar sobre o seu Saturno, sobre o planeta Saturno, mas a gente não sabe onde é que está o nosso Saturno, me passa os dados que eu, durante a live, eu olho aqui e te digo onde é que está o teu Saturno e a gente vai fazer, A vai parte é construindo poderosa. juntos Isso. Essa leitura. essa leitura, tá? E eu esqueci de falar do curso da live. Estão Uhum. abertas as inscrições para o curso de formação de terapeutas florais de Bach. A forma mais eficaz de acessar autoconhecimento é sendo instrumento de busca de luz de autoconhecimento para os outros. Eu costumo dizer que quando nós nos tornamos terapeutas, é como se o universo dissesse assim, ó, todo mundo tem que buscar, mas tu, terapeuta, tu tá aí para ralar, Bah, porque tu tem compromisso, né? com E é isso certeza. que a gente está fazendo aqui também com essas lives, compartilhando aquilo que foi tão importante e tão significativo para nós nas nossas buscas, né, Cris? Para Isso. que mais pessoas tenham acesso também a essas ferramentas. Então, pedimos a gentileza, pedimos o carinho de vocês de curtirem essa live, compartilharem com outras pessoas que também gostam do tema. Se ainda não assistiram, já estão no meu perfil e no da Cris as 4 lives a respeito de todos os elementos e dos signos.
tá? Olha quem tá aqui, Cris. A Mara Regina. Amadas minhas lindas, querida. Obrigada, Marinha. Que linda! Eu Ai, a queria. Mara é uma maravilhosa. É. Mara de maravilha. Eu queria encerrar esse ciclo utilizando uma palavra que tu usou, que eu achei agora. Não é uma palavra pequenininha, ela só tem 2 letras. Mas nós encerramos a nossa fala com peixes, né? Que é o último signo do zodíaco, é a última casa do nosso mapa. E a palavra que eu deixo para vocês hoje é a palavra fé, que tem a ver com esse signo. E fé, Jesus disse, a fé remove medos e remove montanhas. Então, fundamentalmente, se a gente for terminar essa live, a todas essas nossas, o resumo é tenha fé. Acredite que você pode mover a sua montanha. E nós todos temos montanhas. Não há aqui quem está conosco que não tenha montanhas e desafios. Mas a fé, Jesus disse, remove montanhas. Isso aí. Que assim seja. Que assim seja. Cris, muito obrigada pela tua confiança em mim para te trazer para dentro deste mundo aqui. Devo isso a ti, Florzinha. Eu espero que a gente ainda tenha a oportunidade de muitas trocas, de muita contribuição para quem nos acompanha aqui e que o universo abençoe grandemente a nossa caminhada e a de todos que estão com a gente ou que vão nos acompanhar depois. Assim que eu voltar, obrigada tamo mil junto. vezes. Tamo juntas. Beijo, fiquem gente. com Deus. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Pra todos. Boa Tchau, viagem. querida. Obrigada, Florzinha. Vou desfrutar. Beijo no coração. Fiquem com Deus.